Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Então, muito boa tarde a todos, que Jesus possa nos abençoar mais uma vez nesse nosso pequenino encontro do Evangelho aqui na casa da irmã Lina. Nós temos que agradecer muito por nós podermos ter esta oportunidade, ter tomado essa decisão, reservado esse espaço de tempo e nos reunirmos aqui em nome do Senhor Jesus. Tem assim uma validade muito grande, porque
além de nós nos beneficiarmos, nós somos também portadores de benefícios para muitas e muitas outras criaturas, porque nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. O nosso pensamento, a nossa conversa vai ser sobre esses ensinamentos do Senhor. E nós sabemos que o pensamento é uma energia e ela vai se irradiando, vai se desenvolvendo, encontrando outras energias positivas e serão encaminhadas para aqueles que mais necessitam, né? Então nós temos que agradecer muito porque estamos aqui nesta paz, nesta harmonia. Então pedimos à irmã Lina e toda a corte de benfeitores espirituais que possam nos auxiliar. Nós estamos aqui reunidos, não só nós fisicamente, mas existe uma falange muito grande da espiritualidade que partilha conosco aqui deste trabalho. E eles trazem também irmãos nossos necessitados para receberem o alimento espiritual. Igualmente como nós estamos aqui recebendo, eles também precisam. Eles estão acompanhados desses benfeitores. Ninguém precisa ter medo, ninguém precisa ter preocupação, porque estamos super envolvidos numa redoma de luz, de paz, de fortalecimento, tá bom? Então vamos iniciando o nosso trabalho de hoje com muita alegria no nosso coração. É tanta coisa que a gente tem que pegar, é óculos, é microfone, é celular, a gente vai até esquecer. Nós vamos refletir hoje sobre o joio e o trigo. Já ouvimos inúmeras vezes falar sobre este assunto, mas é bom a gente ir reforçando, relembrando, para que a gente possa ir retirando o ensinamento que aí está contido, né? O joio é uma erva daninha que ela era proveniente do Oriente naquela oportunidade. E antes dela frutificar, ela é muito parecida com o trigo. Só aquelas pessoas que realmente conhecem é que vão achar a diferença. E depois assim, à medida que ela vai crescendo, aí ela vai mostrando a diferença entre o joio e o trigo. É uma plantinha venenosa que uma pequena porção, quando nós misturamos com o trigo, ela já compromete o trigo, né? E Jesus, quando ele esteve aqui no nosso planeta, aproveitando a diversidade destas sementes, do joio e do trigo, ele nos contou uma parábola para nos ensinar mais um ensinamento, né? E esta parábola do joio e do trigo, ela simboliza a luta entre o bem e o mal, porque o joio é uma plantinha que ela não traz benefícios, e o trigo não. O trigo, vocês conhecem, o nosso pão querido, a massa, tudo, quantas coisas vêm do trigo, né? Então, simboliza a luta entre o bem e o mal, e também que essa luta ainda se faz existente aqui no planeta Terra, né? Nós estamos no nosso planeta Terra, ainda é um planeta de provas e expiações, estamos passando para um planeta de regeneração, mas ainda vão muitos anos pela frente para a gente conseguir alcançar essa condição de planeta de regeneração, né? E também ela vai nos mostrar as dificuldades que nós temos que enfrentar e também as bênçãos que nós recebemos quando nós lutamos para
vencer essas dificuldades, quando nós temos assim muito ânimo, muita força de vontade, muita coragem para enfrentar a nossa caminhada, né? Então Jesus diz que um homem semeou a boa semente do trigo em sua seara, e à noite vieram os inimigos e na mesma terra eles semearam o joio. E quando aquela erva começou a brotar, começou a se desenvolver, né, apareceu o joio junto do trigo. E os trabalhadores daquele ceareiro, eles perceberam, eles conheciam bem, eles perceberam e foram avisar ao ceareiro que a plantação estava com o joio também. E se ofereceram, se ele quisesse, para que eles iam extirpar, eles iam separar, tirar todo aquele joio para deixar só o trigo ali na plantação. Mas aquele senhor, o dono daquelas terras, ele falou que não. Ele não permitiu que fosse extirpado o joio, porque ele falou, se nós vamos tirar o joio nesta altura, nós vamos tirar junto muito trigo, né? Então vamos deixar os dois crescerem juntos e depois então a gente tira, quando for na hora da colheita, tira o joio que será queimado, amontoado e queimado, e aí só vai para frente o trigo, né? Se nós vamos ver nesta parábola de Jesus, porque as parábolas de Jesus foi uma forma, uma metodologia que Jesus adotou para nos ensinar as lições, né? Então, o joio, aquela má semente, pode ser caracterizado por criaturas recalcitrantes, revoltadas, que se distanciam dos ensinamentos de Deus, das leis de Deus, né? E com isto eles estão se distanciando da vontade de Deus, porque a vontade de Deus qual que é? É que nós todos sigamos a sua lei, porque aí será muito mais fácil nós vivermos, encontraremos muito mais rápido a felicidade, estaremos muito mais rápido prontos para auxiliar. E o trigo é a boa semente, que representa as criaturas boas, equilibradas, sensatas, que procuram cumprir e executar a vontade de Deus, né? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, eu não trouxe o livro Vinha de Luz, eu trouxe aqui a parábola, a mensagem dele escrita. No livro Vinha de Luz, na lição 107, ele nos fala sobre este assunto. E a lição aqui, ela buscou, porque Emmanuel, ele sempre busca um trechinho do Evangelho para discorrer sobre aquele trecho. Ele buscou um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, do versículo 30, que diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 30, né? Este ensinamento de Jesus, ele também revela a misericórdia infinita de Deus para com todas as criaturas, né? E Emmanuel aqui, nós vamos pegar trechinho por trechinho, ele diz o seguinte: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida, né? Então, Jesus recomendou o crescimento simultâneo, quer dizer, todo mundo junto,
o joio e o trigo. Então vamos trazer isso aqui para nós também. Todos nós temos que crescer juntos, né? E existe uma outra conotação. Nós precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos alcançar a nossa evolução sozinhos. Nós precisamos do outro, quer seja do nosso familiar, do nosso parente, do nosso amigo, daquele que circula pela rua, da humanidade por completo. Então nós precisamos uns dos outros. Por quê? Porque nós precisamos nos aproximar dos piores para ajudar e nos aproximarmos dos melhores para aprender. Porque a gente sempre, mesmo os piores, a gente também tem coisas para aprender com ele, né? A gente vê uma postura errada de uma criatura, a gente analise e fala, olha, eu não posso fazer dessa forma, né? Então a gente tira também lição das coisas ruins. Essa é a essência de tudo isso, né? Então há necessidade de vivermos em conjuntos, todos, né? Para assimilarmos os valores uns dos outros, né? E ele fala também sobre a tolerância celeste. A tolerância, ela está ligada à caridade. A tolerância é a caridade no começo. Onde existe tolerância, vai existir a esperança e vai ficar assim, trazendo um conforto para o coração das criaturas, né? Tolerância, o que é tolerância? É admitir o modo de pensar, de agir, de sentir que existe entre as diferentes criaturas. Não significa conivir. Conivir quer dizer aceitar. A pessoa faz uma coisa errada, eu não aceito, mas eu tenho que respeitar, né? Eu não vou seguir o modo dela fazer coisa errada, mas eu tenho que respeitar, né? Então isso que é a tolerância, essa tolerância que Emmanuel nos fala aqui, a tolerância celeste. E ele vai continuando aqui. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. O mestre, ele iluminou a confiança de todos os seus companheiros, né? Ele aceitava cada um da forma que é. Tanto é que quando ele escolheu os seus discípulos, ele foi lá e buscou aquela criatura mais simples, o pescador. Ele não foi e pegou um ilustrado, um que tinha grandes conhecimentos, não. Ele foi buscar aquele mais simples para ele poder ajudar e servir junto a Jesus, né? A entender a lição de Jesus. Ele fala aqui sobre o mal. Nós sabemos que o mal é proveniente da criatura humana, não é uma coisa criada por Deus. Então o mal, ele não tem existência real, quer dizer, ele não tem uma existência fixa. Um dia, uma hora ele vai se acabar. Agora o bem não, o bem vai ser para sempre, e o bem é uma criação de Deus. O mal, por exemplo, é semelhante à sombra, né? Se nós imaginamos uma sombra, se bate uma luz, aquela sombra se dissipa. E com o bem, com o mal, se aparece um bem, o mal se evapora, o mal vai embora. Então, por isso que a gente tem que sempre combater o mal através do bem, né?
E temos assim também que aproveitar e fazer, às vezes nós estamos vendo uma criatura fazendo mal, ou nós mesmos, porque nós temos que ter muito cuidado de não esquecer de olhar para nós, porque nós olhamos muito para o outro, né? O outro a gente consegue enxergar, em nós a gente não conseguimos enxergar tudo isso. Então nós temos que ver o mal e daí tirar a lição que nós precisamos e que ele está mostrando, né? E Emmanuel aqui vai continuando. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem, né? Então a confiança, porque aquele lavrador, viu, vocês viram que ele não quis que extirpasse o joio, então ele tinha uma confiança, e em nós temos que trazer esta confiança também em Jesus, em Deus, porque eles têm confiança para conosco, eles têm a certeza que nós um dia vamos crescer, melhorar, conseguir evoluir, conseguir entender, né? O lavrador divino, ele está atento a tudo e tudo tem a sua hora. Como ele não quis tirar naquele momento, mas tem a hora, conforme nos falou a parábola. Na hora da colheita, teve a hora da semeadura, tem a hora da colheita e a hora que será atado em molhos, né? Então, nós temos que aguardar a hora de semear, a hora de colher, a hora de iniciar e a hora de terminar. Como, por exemplo, nós estamos passando um momento de muitas dificuldades, mas ela teve um início e ela vai ter um fim, uma hora que ela vai acabar, né? Porque isso não é uma coisa eterna. E nós vemos também que Jesus nos mostrou que é preciso nós oferecermos portas ao bem até o último instante, confiar, por pior que estejamos na situação, mas vamos nos manter confiantes, perseverantes, aceitando e confiando que alguma coisa de bom vai acontecer. Porque, por exemplo, se nós pegamos um molho de chave, eu pego um molho de chave aqui e vou querer abrir essa porta aqui, eu não sei qual que é a chave dessa porta, mas eu estou com o molho na mão, vou ficar tentando até encontrar. Normalmente o que acontece? A última chave do molho é a que vai abrir a porta. Assim também é no nosso viver. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, um desespero, uma doença, qualquer coisa. Então a gente não pode perder a confiança, tem que manter. E também nós temos que, além da confiança, nós temos que ter a aceitação, porque às vezes as coisas não acontecem. Nós temos toda essa confiança que eu estou colocando aqui, mas as coisas não acontecem da maneira como nós estamos esperando. Por quê? Porque aquilo, por determinação de Deus, determinação que está envolvido aí um elenco muito grande de coisas, aquilo que nós estamos, da forma que nós estamos desejando, não é o bem para nós, né? Não é o melhor. Então nós temos que pedir, confiar, mas aceitar os desígnios de Deus nos resultados que são apresentados, né? E nunca perder a esperança, porque há surpresas que constituem interferência divina, modificando a paisagem humana e alterando o rumo das coisas, né? Às vezes você nem esperava, mas aquilo aconteceu. Ou então, você esperava tanto, não aconteceu da sua forma,
mas depois você vai avaliar e ver como foi bom não ter ocorrido do jeito que eu gostaria, né? E Emmanuel continua aqui: o campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. O campo do Cristo somos toda a humanidade. A tarefa que ele fala, atividade incessante, uma atividade contínua. Continuamente nós estamos nos movimentando, estamos trabalhando em prol do engrandecimento nosso e da humanidade. E ele fala também das falanges heróicas. Existem falanges imensas trabalhando ao nosso favor. É que a gente não sabe, né? Mas existe, em todas as circunstâncias, nós temos falanges de ajuda. Aqui na nossa casa, nós temos as falanges que nos auxiliam. Nós tivemos uma informação, isso acho que faz uns 2 anos atrás, vocês lembram aí? Existe um grupo, uma falange, que eles chamam Anjos da Noite. Não sei se já foi falado aqui. Anjos da Noite. São espíritos seareiros de Jesus que à noite, principalmente naquela época, era um mês de junho, de frio, né? Principalmente nesta época do frio, à noite eles circulam pelas ruas e vão aquecendo aquelas pessoas que estão dormindo na rua, que estão precisando de um alimento, estão precisando de um socorro. Eles canalizam alguma forma para receber auxílio. Tem uma outra falange que chama Anjos do Asfalto. Eles socorrem esses jovens que se enveredam na bebida, nas festas, depois saem aí pela rua, acontecem os acidentes, tudo. Eles ajudam aquelas criaturas. Então, isso são coisinhas simples que nós estamos aqui colocando. Então, em tudo existe a participação destas falanges de auxílio. Agora, o que nós precisamos estar? Nós precisamos estar em condições de receber esse auxílio. E como se dá a condição? Nós procuramos seguir os ensinamentos de Jesus, orar bastante, pedir para a gente poder estar sintonizado. Porque se eu quero ouvir, por exemplo, a Rádio Jovem Pan, eu tenho que sintonizar lá no 640 para eu poder ouvir. A mesma coisa é assim, nós temos que nos sintonizarmos com a espiritualidade, com Jesus, para vir a resposta ao nosso favor, né? Depois ele continua aqui. Jesus, porém, manda aplicar... Bom, eu já falei. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos, né? Então, nós sabemos que a nossa conversão para dentro dos preceitos do Senhor Jesus não é fácil, né? Nós nos envolvemos no dia a dia com as nossas tarefas, com as nossas responsabilidades, ainda temos desejos, ainda temos expectativas que muitas vezes
não coadunam com os ensinamentos do Senhor, mas um dia nós vamos conseguir aprender tudo isso. E a história nos mostra quantas criaturas que ele já mostra a criatura renovada, quantas criaturas se renovaram. Mas se nós vamos atrás da biografia daquelas criaturas, nós vamos ver que para ele chegar naquele ponto, o quanto ele teve que batalhar, o quanto ele teve que sofrer, né? Nosso exemplo, Paulo, ele era um doutor da lei, ele era muito fiel aos ensinos judaicos, né? Mas, então ele perseguia aqueles que eram da fase de Jesus, que seguiam a Jesus, né? Então, até que um dia, depois de muitos problemas que foram causados, ele se defrontou com Jesus face a face. Jesus se apresentou para ele, e a partir daí ele tornou-se cristão. Assim, bem por cima que eu estou contando, ele tornou-se cristão e um grande batalhador da divulgação do Evangelho de Jesus. Mas essa fase de batalhador do Evangelho de Jesus, se nós vamos pegar, nós vamos ver o quanto sofrimento ele enfrentou, quantas dificuldades, quantas lutas, quantas desavenças ele teve que enfrentar, mas ele conseguiu cumprir com o papel dele, ele conseguiu cumprir com a tarefa que ele vinha. Então, ele teve assim o quê? Um grande esforço. Então, nós temos também que ter esse esforço, temos que lutar, não nos deixar vencer, né? A oportunidade, nós temos que estar atentos, a oportunidade chega para todos nós temos oportunidade. Não adianta a gente querer depois falar, não sabia, não tive oportunidade. Não, todos têm oportunidade. Tem uma outra coisa: ninguém será cobrado daquilo que não teve oportunidade, não apareceu para ele, né? Ninguém será cobrado. E nós podemos buscar aqui mais um exemplo, aquela boa samaritana, aquela viúva que depositou ali o seu dinheirinho no gasofilácio, e ela tornou-se um expoente muito grande do Evangelho. Por quê? Porque ela deu o menor de todos os valores, mas ela deu com amor, ela deu com grandeza espiritual. Então Jesus, que conseguia ver tudo na integridade, que conhece cada um de nós na integridade, ele viu o amor que aquela servidora estava pondo ali a moedinha. Judas, num desequilíbrio, traiu Jesus. Ele andava ali par e passo com Jesus, mas num desequilíbrio momentâneo ele traiu Jesus. Pilatos também, ele tinha uma grande oportunidade, mas ele lavou as mãos e perdeu a vida, a maior bênção da sua vida, quando ele lavou as mãos dizendo que era favorável à prisão de Jesus, né? Ele não encontrou as forças em seu coração, deixando ao tempo apropriado uma nova ser tocado novamente pela verdade. Então é isso que nós temos que estar atentos. E também, assim, aqui nós estamos falando de Paulo, de Pilatos, de Judas, de Zaqueu. São criaturas grandiosas que também já traziam em si um certo desenvolvimento espiritual, mas fizeram grandes coisas. Mas não importa, vê aquela moedinha lá, ela valeu mais. Não que seja necessário
a doação material para a gente engrandecer. Qualquer coisinha, uma palavra que é dada para nós, que chega até nós, nós conseguimos estar melhorando. Eu ofereço uma palavra, ajudo uma pessoa a atravessar uma rua, já estou procurando fazer o trabalho do bem, né? E depois, terminando aqui, ele diz: a colheita não é igual para todas as sementes da terra, cada espécie tem o seu dia e a sua estação. Então, cada um de nós temos o nosso momento da colheita, né? A gente vê a uva agora que as coisas parecem que dão o ano inteiro, né? A uva dá em determinada época, o caqui numa outra época dá mais a cenoura, o alface. Assim também somos nós. Cada um de nós somos uma semente. E os nossos frutos também, eles vão aparecer em momentos diferentes, né? Então, cada um de nós tem o seu momento. E aqui entra também a lei do mérito, né? Porque a gente precisa fazer aquele bornazinho de coisas boas, para que na hora que a gente precisa, a gente coloca a mão lá e tem uma moeda para a gente tirar, uma moeda de benefício que nós fizemos para o outro. Não que a gente vá fazer isso, né? Mas é só uma exemplificação, né? E aqui ele termina dizendo: eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e da coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Quanto Jesus batalhou, quantas criaturas ele mandou para cá para nos ensinar, e nós não tomamos atenção. Então, quando tudo isso aí acontecer, vai ter uma hora que vai dizer basta, porque existe um tempo certo da tolerância divina. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo se agitarem através de aflições, hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras do naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis, e em vista do joio ser atacado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha, né? É a nossa situação atual, porque o planeta, ele precisa evoluir, ele tem que passar para ser um planeta de regeneração. Depende das criaturas? Depende. Para todos estão sendo dadas as oportunidades, estão se chamando a atenção. Nós vemos tudo isso que está acontecendo, é fruto dessa necessidade de, vamos dizer assim, numa palavra bem simples, uma limpeza que precisa ser feita para poder ir depois se aproximando mais este planeta de regeneração. Esta limpeza que eu quis dizer é assim: as pessoas estão passando por sofrimento, estão desencarnando, está a guerra, tudo isso para nós observarmos e nós nos modificarmos, tanto nós aqui encarnados, quanto os nossos irmãos desencarnados, né? Eu trouxe só mais uma coisinha aqui para falar para vocês, o seguinte: nesse livro, No Rumo da Regeneração, acho que é o último livro que o Divaldo publicou, foi no começo de 2020, 21, acho que é 21. E ele vai falar tudo sobre esse mundo de regeneração. Então, ele conta aqui, achei interessante, que no mês de setembro de 2019, lá nas esferas
divinas, altas esferas, eles ouviram clarins ecoarem por toda a parte. E eles se reuniram num imenso anfiteatro sem teto, e eles foi permitido ver um turbilhão de astros bailando na luz e emitiam sinfonia inimaginável que produziam como se fosse um mágico espetáculo celestial. Isto, espíritos de alta hierarquia, tipo o Dr. Bezerra de Menezes estava lá presente. E aqui continuando, ele diz, então depois eles se reuniram para receber os informes, por que esses clarins foram tocados. Então na manhã seguinte, embora já esperássemos, todos ouvimos emocionados clarins anunciadores e a música melancólica informando-nos que o amado planeta se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Então, todo este grupo de benfeitores, eles, a partir dali, se reuniram para desenvolver um trabalho muito grande para auxiliar em todos os sentidos tudo isto que nós estamos vivenciando desde setembro de 2019 até os dias de hoje. Então vamos ter confiança, vamos fazer a nossa parte, vamos orar muito para o nosso planeta, vamos orar muito para todas as criaturas indistintamente. Então essa é a nossa responsabilidade, o papel que nos cabe nesse momento para auxiliar a Jesus. Nós queremos ser servidores de Jesus, então são nessas pequenas coisas que nós podemos nos colocar à disposição. Que Jesus abençoe a todos e ilumine cada um de nós. Graças a Deus. Agora nós vamos continuando, vamos acompanhando a Elizabeth, que vai nos fazer a vibração da tarde de hoje. Assim nós vamos levando nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Mestre Jesus, Mãe Maria, agradecendo esta tarde. E assim nós vamos começando nossas vibrações, vibrando a todo o plano espiritual. Vibramos pelos nossos mentores individuais, os nossos mentores aqui da nossa casa da Irmã Lina, a Caibachu, Mãe Catarina, a todos aqui compareceram desde cedo para nos orientar para a limpeza da nossa casa. Vamos agradecendo pela luz que paira no nosso planeta, para que possamos cada vez estar melhor com todo o acontecimento. Vamos agradecer e vibrar por nós mesmos, por nossa família, por todos aqueles que nos acompanham, vibrar pelos dirigentes do nosso país, dirigente de todos os países. Vibramos para que todos que estão doentes do corpo, doentes da alma, estejam em melhora cada vez mais. E assim, nós vamos pedindo a permissão do encerramento dos trabalhos desta tarde, dando graças a Deus. Que assim seja.
E nós vamos nos mantendo bem tranquilos e vamos acompanhar o Orivaldo, que vai nos direcionar para o passe que nós vamos receber estas energias benéficas. Vamos assim neste momento, com o nosso coração radiando muito amor, muita paz, muita alegria, que essa alegria vai nos contagiando e nos deixando bastante confortável para que neste momento nós vamos nos ligando ao nosso médico maior Jesus, a toda a casa, a toda a espiritualidade da nossa casa, e assim nós vamos elevando os nossos pensamentos e dos laboratórios divinos da natureza neste momento recaia sobre todos nós todo o bálsamo necessário para o nosso físico, mental, espiritual e o nosso emocional. Vamos rogando a nossa Mãe Maria Santíssima que nos envolva no seu manto de paz, de luz, para que onde estiver, com quem estejamos, nada de mal possa nos acontecer. E vamos ficando nessa proteção, nessa sustentação, até o nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe a todos e vamos assim ao Pai dizendo com muito carinho: Pai, Pai nosso que estais nos céus, e assim damos graças a Deus. Obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.